Eu gostaria, preliminarmente, de dar um bom dia a todos, dizer da minha honra, do meu prazer ter sido convidado para um evento de tamanha expressão, como só ser o 13º Congresso Brasileiro do Fomento Comercial, e saúdo a todos da pessoa do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Jones Figueiredo, e do doutor Luiz Lemos Leite, nosso presidente, e o desembargador Paulo Vasconcelos, também, do Tribunal de Justiça, que é o nosso anfitrião também. Nós hoje temos a oportunidade de falarmos de uma lei que entrou em vigor no dia 18 de março de 2016. Então, uma novel legislação processual em relação à qual ainda estamos num estágio bem embrionário de experimentação. E a verdade também é que é da natureza humana essa natural perplexidade, ansiedade em relação ao novo. Normalmente, há, por parte dos seres humanos, uma certa repulsa àquilo que é novo, em razão, talvez, de uma própria natural insegurança e também porque os males da inovação abrupta, eles realmente transformam, assim, o sentimento da comunidade jurídica num sentimento que não lhe traz muitas certezas. Mas a verdade é que, desde há muito, já preconizava o velho filósofo Cesare Vivante que altro tempo, altro direito. Um outro tempo precisa de um outro direito. E o processo é um instrumento de realização de justiça, que está sempre sendo questionado com relação à sua finalidade, ao seu escopo, que é dar razão a quem tem num prazo razoável. E aí, efetivamente, nós nos deparamos com essa imbricação entre o processo e a atividade do fomento comercial e a atividade empresarial, porque não é nada mais inquietante para os empresários e para os próprios atuantes nesse segmento jurídico do que a morosidade da prestação jurisdicional, que leva exatamente a uma incerteza com relação aos status jurídicos que a empresa goza num dado momento. Mas, mesmo assim, as mudanças elas são necessárias. Quem é que poderia imaginar que o homem navegava pelos mares e hoje navega pela internet? Então, efetivamente, essas novidades são, efetivamente, algo que decorre do próprio desenvolvimento da nossa sociedade. Com relação à justiça, não é de hoje que há uma queixa reiterada em relação à morosidade judicial. E isso influi notadamente na atividade dos empresários, que precisam ter uma solução judicial exatamente para que possam se programar diante de um novo ambiente jurídico. E o novo Código de Processo Civil, ele veio exatamente com essa preocupação. Basicamente, propiciar que a resposta judicial adviesse num prazo razoável e que o cidadão jurisdicionado tivesse a necessária segurança jurídica. Pois bem, todos os pactos internacionais, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Declaração dos Direitos do Homem da África e de Madagascar, a Declaração de Direitos dos Povos Muçulmanos, a Declaração Europeia e todas as constituições modernas, a partir, inclusive, da Constituição Espanhola de 78 e da Constituição Portuguesa de 76, e mesmo a velha Constituição Americana, com a sua emenda número 6, todas elas preconizam que todo cidadão tem um direito a um processo justo, julgado por um juiz imparcial, e que essa solução judicial advenha num prazo tempestivo.
Exatamente atendendo a esses reclamos e diante dessa queixa reiterada com relação à morosidade judicial, e assentemos nós uma crítica extremamente procedente, é que o legislador brasileiro, após a promulgação da Emenda Constitucional 45, que garantiu como direito fundamental do cidadão a duração razoável dos processos, que a nação brasileira resolveu elaborar um instrumento de realização de justiça capaz de propiciar a nós, magistrados, uma prestação jurisdicional num prazo razoável. É claro que nós aqui não temos condições de forma homogênea de definirmos aquilo que é razoável. Mas, a contrário senso, nós sabemos aquilo que não é razoável. Então, odiernamente, eu sou juiz integrante da carreira da magistratura desde o início da minha atuação profissional. Fui promotor de justiça, mas depois não me identifiquei muito com a função e fiz um concurso para a magistratura. Então, à luz dessa experiência, nós verificamos que, em razão dos instrumentos colocados à disposição dos magistrados, a prestação jurisdicional ela não advém num prazo razoável. Então, por exemplo, hoje, no Supremo Tribunal Federal, nós julgamos recursos cujas ações iniciaram-se há 10, 15 anos atrás. Não é preciso consultar ninguém para nós concluirmos que esse não é um prazo razoável para a prestação de justiça. E há vários fatores que influem nessa natural demora jurisdicional. E não é nem por espírito de classe, mas a realidade é que nós, juízes, no sistema de tripartição, à luz da tese de Montesquieu, que foi adotada pela nossa Constituição, nós, juízes, não podemos criar um processo da nossa própria mente, ou não podíamos criar um processo da nossa própria mente para que a prestação judicial fosse mais célere, porque nós somos obrigados a respeitar os ritos determinados pelo legislador, sob pena de violarmos a cláusula pétrea constitucional do cumprimento do devido processo legal. E foi exatamente em razão dessa impossibilidade de os juízes propiciarem uma solução judicial num prazo razoável que esse novo código comprometeu-se com esse núcleo essencial da ideologia processual de erigir, através da ordenação processual, meios através dos quais o juiz tem condições, a partir de 18 de março, de dar uma solução judicial mais rápida do que vinha ocorrendo até então. O professor Vincenzo Vigoriti, um grande estudioso das questões judiciais, juntamente com o Mauro Capelletti, professor Brian Gard, da Universidade de Stanford, eles verificaram que, em todos os países do mundo em que a justiça tem que cumprir uma série de liturgias, solenidades e outras causas, essa justiça é morosa. E se nós observarmos bem, as constituições, elas especificam aquilo que constam das declarações fundamentais dos direitos do homem. E a legislação infraconstitucional, ela especifica aquilo que está na Constituição. Então, foi exatamente à luz dessa promessa constitucional, encartada na Emenda 45, garantindo a todo cidadão a duração razoável dos processos, é que o governo brasileiro resolveu instituir um novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor um ano depois de elaborado, respeitando a vacatio legis, para que todos pudessem amadurecer em relação aos novos institutos. É muito importante relatar o backstage da criação desse novo código, para nós verificarmos qual é a ideologia que norteou a comissão. Então, basicamente,
A nossa preocupação era a duração razoável dos processos, a segurança jurídica e, sem prejuízo, nós constatamos que, muito embora o sistema brasileiro, oriundo das famílias da civil law, fosse eminentemente um sistema de influência romano-germânica, nós nos deparávamos com inúmeros institutos processuais que eram emergentes do sistema da common law. Assim, por exemplo, as reformas processuais, antes da inauguração do novo Código, elas trouxeram para o interior do sistema processual instrumentos utilizados no sistema da common law, como, por exemplo, os precedentes judiciais que autorizavam o relator, como porta-voz do colegiado, resolver a questão aplicando a jurisprudência predominante. Isso nada mais é do que o sistema efetivamente adotado pela common law. E a recíproca é verdadeira, porque, paradoxalmente, a Inglaterra, que sempre preconizou o sistema da common law, em 1999 adotou um Código de Processo Civil. Legal Procedure, que é um novo código, eles não têm habilidade ainda para esse manejo de leis, não é um código magnífico, mas, digamos assim, já é o início de uma mixigenação entre os sistemas da common law e da civil law. E nós, que sempre nos baseamos no sistema romano-germânico, introduzimos aqui ações para a tutela de interesses transindividuais, as class actions, que vieram dos Estados Unidos, introduzimos a audiência pública para um processo democrático participativo, introduzimos o amigo da corte, que é uma figura prevista no regimento interno originário da Suprema Corte Americana. Enfim, o Brasil acabou, num dado momento, a fazer aquela fusão entre o sistema romano-germânico e o sistema anglo-saxônico, que, aliás, no início do século passado, o professor Chiovenda já afirmava que um dia isso ocorreria. E assentava que a grande evolução do processo civil seria uma lenta involução ao velho processo civil romano. Então, por isso é que hoje nós temos não só o iudex, que exerce a cognício, ou seja, o juiz que conhece e define o litígio, como também temos o juiz que, no exercício do imperium iudice, ele faz cumprir a decisão judicial. Então, a velha execução judicial, a velha execução de título judicial, foi substituída pelo cumprimento da sentença. E hoje temos já o embrião da criminalização no processo civil, nas hipóteses em que a parte, podendo cumprir a decisão judicial, ela se opõe, resiste àquele cumprimento, cometendo um atentado à dignidade da jurisdição. E isso é explicável até no plano prático. Se nós sairmos daqui agora, como já me aconteceu uma vez, e passarmos naquela barreira ali da fronteira, eu mostrei a minha carteira de ministro do Supremo Tribunal Federal. E o responsável pela barreira me disse: isso não serve. Isso não serve. Ele não sabe como que isso serve. E eu fui obrigado, então, anteontem, a tirar uma carteira de identidade. Agora, se eu, com a minha carteira de ministro do Supremo Tribunal Federal, insistisse em ingressar no território paraguaio-argentino, certamente eu estaria cometendo um desacato à autoridade e poderia sofrer uma coerção pessoal. E, evidentemente, que nós temos a sabedoria da razão, que é, digamos aqui, aquilo que rege a vida do magistrado. Aliás, Calamandré afirmava que a diferença entre juízes e advogados é essa. O juiz trabalha com a razão e o advogado, naturalmente, trabalha com a emoção, que é importantíssimo. O advogado que não é apaixonado pela causa, ele deixa a desejar. É uma atividade quase que lindeira ao patrocínio infiel. E o juiz que se deixa levar para a paixão, ele perde completamente aquele seu equilíbrio para decidir, provendo de maneira justa, provendo de maneira caridosa, desde que a caridade seja justa e a justiça seja caridosa. Pois bem, então, além da duração razoável dos processos, além da cláusula pétrea da segurança jurídica,
nós também, já que estávamos elaborando um novo Código de Processo Civil, consideramos essa interferência entre o direito anglo-saxônico e o direito romano-germânico. E eu posso dizer aos senhores, com toda sinceridade e com uma postura de recolhimento, que hoje o Brasil exporta processo civil. Tive já a oportunidade de participar de alguns eventos e verifiquei que nós estamos passos à frente dessas ordenações que outrora serviram de nossos matizes. Porque ou eles se apegam muito ao sistema romano-germânico, ou se apegam muito ao sistema anglo-saxônico. E o constituinte, o legislador infraconstitucional, conseguiu fazer aqui uma união estável entre o sistema anglo-saxônico e o sistema romano-germânico. Pois bem, basicamente, a comissão teve essa ideologia e a metodologia foi fantástica, porque o Código 73, mercê de ser um belíssimo ordenamento processual, ele foi ditado de cima para baixo. O novo Código de Processo Civil é fruto da vontade social. A sociedade falou e foi ouvida. Sinteticamente, poderia dizer aos senhores que foram realizadas só pela comissão, sem contar a Câmara e o Senado, mais de 100 audiências públicas. Recebemos 60 mil e-mails. Recebemos 240 memoriais de todos os segmentos jurídicos. E absorvemos 80% de todas as soluções preconizadas que foram absorvidas para que aquele código tivesse a sua legitimidade democrática chancelada. É claro, evidentemente, que os senhores sabem que às vezes chegam sugestões inaceitáveis. Por exemplo, havia uma sugestão de que ao devedor de alimentos se aplicasse a pena de morte. Então, realmente, são soluções que nós podemos, não podemos dizer que 100% foi admitido, mas admitimos soluções extremamente significativas para um novo código que inaugura uma legislação que teve a participação democrática da sociedade e que se baseou em valores e razões públicas mais expressivos, emergentes da nossa Constituição pós-positivista de 1988. Igualdade, duração razoável dos processos, segurança jurídica e, tecnicamente, cientificamente, fez uma fusão entre o sistema romano-germânico e o sistema anglo-saxônico. À luz dessas nossas preocupações, nós primeiro tínhamos que elaborar um diagnóstico sobre as razões pelas quais a justiça era morosa na prestação judicial. O professor Vincenzo Vigorito afirmava: os dois males contemporâneos do processo são o custo e a duração. Os custos o Brasil resolveu de forma magnífica. A Constituição Federal garante a gratuidade integral a quem não possa pagar as despesas do processo, e os tribunais já chancelaram que isso se aplica, inclusive, às pessoas jurídicas. Pessoa jurídica que não pode pagar as despesas para se defender de uma lide que não é uma lide subjetiva individual entre pessoas físicas, mas uma lide que gravita em torno do interesse da pessoa jurídica. Mas, com relação à duração, nós ainda estávamos caminhando a passos lentos para a solução dessa questão. Aliás, eu quero dizer aos senhores que inúmeros projetos foram elaborados para verificar essa questão da morosidade, e o Brasil não tem nada que se sentir com baixa estima em relação aos outros sistemas jurídicos. O professor Mauro Capelletti, o professor Brian Gard, da Universidade de Stanford, lavraram o denominado Projeto de Florença, com dados minuciosos. Esse projeto foi resumido pela ministra Ellen Grace numa pequena obra da editora Fabris, denominado O Acesso à Justiça. Mas, na verdade, o Projeto de Florença é composto de 14 volumes, com 5.000 páginas, que estão na Universidade Sapienza de Roma. Eu tive contato com esse projeto. Então, eles trazem dados de quanto tempo leva a justiça na Polônia, na Bulgária, Israel, no Japão, na China
e etc. E ali nós verificamos que todos os países que se deixaram influenciar pelas ideias dos iluministas, e eu considero para nós, no direito, o iluminismo, a pior época da cegueira do sistema, deixaram-se influenciar. Os processos desses países é muito moroso, porque havia, na oportunidade, uma profunda desconfiança que o judiciário fosse comprometido com os outros poderes, tal como no ancião regime. E aí, então, engessaram o juiz para que ele pudesse fazer muito pouco, e não é por outra razão, que Montesquieu afirmava que o juiz deveria ser tão somente la bouche de la loi, só a boca da lei, não poderia executar nada. E essa fusão faz com que o juiz que condena, ele também torne realidade aquilo que ele definiu como de direito. E não só isso, hoje no Brasil, o juiz não é mais um burocrata judicial a partir da entrada em vigor do novo Código. O juiz não condena, o juiz ordena. E quem não cumpre a decisão judicial podendo fazê-lo, comete um atentado à soberania estatal e à dignidade da jurisdição. E há sanções civis e há sanções penais também, que se traduzem nas penas decorrentes do crime de desobediência, que é exatamente o que ocorreria aqui. Quer dizer, se um guarda da barreira pode me instar a obedecê-lo sob pena de desobediência, as pessoas, depois de um longo processo de maturação, elas são instadas a cumprir a decisão judicial e não fazem, e não acontece absolutamente nada. Então, era necessário e era hora de se impor a dignidade da jurisdição, a soberania estatal através da tutela jurisdicional e o respeito a essa função pública. Mercê dessa ideia de exercício do império iudice, nós fizemos um diagnóstico. A semelhança do projeto de Capelletti e Briangart, projeto de Florença, nós fizemos um diagnóstico sobre o porquê os juízes do sistema processual brasileiro não logravam conceder uma tutela jurisdicional num prazo razoável. E a comissão, então, ouvindo a sociedade, chegou à seguinte conclusão. A justiça no Brasil, justiça civil no Brasil, ela é morosa por 3 gêneros de problemas. Primeiro, há um excesso de liturgias. Os senhores que funcionam diuturnamente, os senhores advogados e os senhores empresários, que é importante que saibam, verificam que até que o juiz profira a sua decisão judicial, ele ouve o autor, ouve o réu, ouve de novo o autor. Enfim, há um excesso de solenidades e ritualismos que impedem que essa solução judicial seja prestada no prazo razoável. Segunda diagnose, o sistema processual brasileiro, em concreto e em abstrato, ele é pródigo em matéria recursal. Em nenhum país do mundo a ampla defesa representa esgotar os tribunais com excesso de recursos que representam uma verdadeira aventura judicial. Hoje, por exemplo, na Alemanha, o professor Walter Rapscheid faz um estudo no sentido de que o cidadão se contente com uma palavra judicial, até porque o acesso à justiça gera problemas biopsicológicos. Há pessoas que, quando são chamadas de réus, elas alimentam um sentimento psicológico de baixa estima. Isso eu vivenciei na prática. Eu, como juiz da 9ª Vara Cível, ainda do Rio de Janeiro, instava as partes, como me impunha a lei, que elas realizassem uma conciliação no momento que a lei estabelecia, que era no momento um pouco antecedente à audiência de instrução e julgamento. E eu várias vezes ouvi a parte dizer, não, depois que ele me fez de réu, como se isso fosse difamatório, depois que ele me transformou em réu, eu não quero mais acordo. Então, na verdade,
O acesso à justiça e essa ampla defesa tem que ser algo excepcional. Porque o que otimiza o relacionamento social é a possibilidade que as pessoas têm de resolver os seus próprios problemas entre si. Essa que é a grande solução. E que há vários modelos no mundo inteiro. Nesse projeto de Florença, o professor Mauro Capelletti, ele nos informa de meios alternativos de solução judicial, extrajudicial, de casos rotineiros, de conserto de carro, de problemas de alfaiataria, enfim, tem juízes que só cuidam disso. E há países que são mais criativos ainda. Por exemplo, na Austrália tem o rentalsman, quer dizer, um homem que só cuida de problemas de locação, e ele vai ao encontro das partes, senta com elas e resolve esse problema, toma um café da manhã, e ali ele resolve o problema entre locador e locatário. Bom, mas a nossa vocação do brasileiro é uma vocação jurisdicionalista. Então, aqui seria impossível que nós estabelecêssemos, ainda que haja uma prodigalidade recursal, que nós estabelecêssemos a impossibilidade de reapuração da juridicidade da decisão por um tribunal superior. O brasileiro não se contenta com uma palavra só. Ele acredita que a segunda reflexão conduz à mais exata conclusão. E se nós pararmos para pensar, isso é da formação nossa, da formação humana. Isso acontece na nossa casa. O pai põe o filho de castigo, aí ele oferece um recurso à mãe. Daí a mãe mantém a sentença. E aí ele vai para o avô e vai recorrendo. Então, isso é da índole do ser humano de não se contentar com uma só decisão. E eu acredito mesmo que a segunda reflexão reapura a juridicidade da decisão. Mas não há necessidade, como nós assistimos anteontem no Supremo Tribunal Federal, embargos de divergência, nos embargos de declaração, no recurso ordinário, no agravo de mental, no agravo de instrumento, no agravo de mental, nos embargos de declaração. Quer dizer, são milhares de recursos. Nós, na comissão, por amostragem, pensamos um processo em que o juiz havia proferido cinco decisões interlocutórias. Negou a gratuidade, negou a intervenção de terceiros, negou o incidente de falsidade, negou a arguição de incompetência e negou o benefício da justiça gratuita e a impugnação do valor da causa. Dessas cinco decisões interlocutórias, foram extraídos 5 agravos. Desses 5 agravos foram extraídos 25 recursos. 25 recursos que chegaram ao Supremo, sob alegação de violação do devido processo legal. Aí eu pergunto aos senhores, qual é o país que, com tantos recursos assim, pode se desincumbir da prestação da justiça num prazo razoável? E outros fatores. Eu participava de um evento internacional e aí, ali, apontavam-se dados estatísticos. Então, dizia-se, a Suprema Corte americana tem 70 processos para julgar. A Suprema Corte brasileira tem 70 mil. Isto é verdade. Mas, num dado momento, o professor Ney Andrews disse assim, mas engraçado, um evento de tamanha envergadura, de excelência como esse, me põe uma tradutora que não sabe nem traduzir. Imagina se é possível que a Suprema Corte americana tenha 70 processos, o Brasil 70 mil. Ela realmente traduziu errado. E eu fui em defesa da tradutora, dizendo, não, ela está absolutamente certa. No Brasil, nós temos 70 mil e a Suprema Corte tem 70. Por quê? Porque a Suprema Corte pode entender que uma determinada questão submetida à Suprema Corte não está envolta numa questão pacificada, pelo contrário, há um desacordo moral razoável na sociedade, e a Suprema Corte tem o poder de dizer que a sociedade não está preparada para essa solução, como, por exemplo, sobre a união afetiva ou a descriminalização das drogas. Mas no direito brasileiro, os tribunais instados a decidir, eles são obrigados a decidir. E nesse momento, se o processo for objetivo, é preciso que o juiz tenha ciência que a jurisdição é uma função popular,
que a justiça deve contas à sociedade e que é preciso ouvir a sociedade. Porque a liberação de drogas, por exemplo, vai encontrar resistência em dois polos bem extremos. Nós temos que ter cuidado exatamente para que não criemos uma solução judicial que não esteja em consonância com os valores morais da sociedade. Como é que se descriminaliza uma droga se metade da população quer educar os seus filhos para que fujam desse flagelo humano? Então, é preciso ouvir a sociedade. E essa é a função do magistrado. Mas a prodigalidade recursal e aquela regra da inafastabilidade da jurisdição nos impõe definir. O máximo que nós podemos fazer é, numa conversa intramuros, sugerir a um colega que peça vista para tirar aquele tema do debate. Porque não é hora, como agora ocorreu com os transexuais, com a discussão sobre direito à intimidade, se o homem que se sente mulher pode entrar no banheiro feminino, e se a mulher que se sente com alma masculina pode entrar no banheiro masculino. Isso é algo que precisa de um debate. Isto é algo que precisa de um debate. Então, nesse momento, houve um voto extremamente profundo, mas um colega pediu vista para que nós pudéssemos amadurecer em relação àquela questão social e moral a um só tempo. Então, a prodigalidade recursal também é um grave problema. E, finalmente, uma litigiosidade desenfreada que ocorre no Brasil desde a década de 70. Nós temos hoje, pelo CNJ, um dado estatístico de que a cada 2 brasileiros, um litiga em juízo. Eu até costumo brincar que, sem prejuízo, ainda temos o Instituto da Curatela do Nascituro. Então, o Bacuri ali, ainda lá na ultrassonografia, pode estar querendo litigar com alguém. Então, de cada 2 brasileiros, um litiga. Quer dizer, eles concitam a palavra judicial. E o que diz a Constituição? Nenhuma lesão ou ameaça à lesão escapará à apreciação do judiciário. E o que deve fazer o juiz? O juiz não pode dizer num liquid, num julgo, ele tem que dar uma palavra sobre aquela questão. E isso abarrota os juízos e abarrota os tribunais. Então, essas eram as questões, vamos dizer assim, mais emblemáticas, sem prejuízo de nós termos introduzido inovações. Então, como é que o novo Código se comporta em razão do excesso de solenidades e liturgias, se comporta em relação à prodigalidade recursal e se comporta em relação a essa litigiosidade desenfreada ou essa litigiosidade de massa? Em primeiro lugar, com relação ao excesso de solenidade, nós simplificamos o processo. Os senhores vão de verificar que, no bojo do novo Código de Processo Civil, há regras no sentido de que, se o juiz puder julgar a questão de fundo que prejudica a paz social, ele deve abdicar, abrir mão de apreciar preliminares, nulidades. Tem que apreciar a questão de fundo. Há 20 anos atrás, no Congresso Mundial de Processo Civil de Portugal, o Brasil foi considerado o sistema processual que contempla a mais bela regra de direito processual do mundo, que é a regra do artigo 249, parágrafo 2º, que foi repetida no novo Código, segundo o qual, se o juiz puder decidir a questão de fundo a favor da parte a quem interessa a declaração de nulidade, ele não anula, ele julga a questão de fundo a favor dessa parte. Sem prejuízo, e para vencer as questões que a prática judiciária demonstravam, o primeiro ato do juiz é tentar conciliar a parte. Tentar conciliar as partes, porque entende-se que a conciliação é um meio de otimização do relacionamento social. O juiz apenas faz a figura do mediador, que é o melhor mediador para efeito de conciliação. E há um dado que poucos ainda atentaram, que é um dispositivo que permite um procedimento eleito pelas próprias partes. Então, se as partes podem chegar a um árbitro, no laudo arbitral, na sentença arbitral, estabelecer um procedimento, por que não podem fazê-lo em juízo? Quantas vezes eu ouvi, senhor juiz, o meu cliente não quer acordo, mas o que o senhor decidir, ele cumpre.
Então, hoje é possível que autor e réu cheguem a juízo e digam, senhor juiz, eu vou oferecer meu pedido, ele vai oferecer a sua defesa, nós queremos uma prova pericial, o senhor decidir, a gente cumpre. Vejam a agilidade que essa resposta judicial será prestada, porque as próprias partes convencionaram. Além do que, o Código eliminou uma série de formalidades, porque os pedidos são interpretados, o juiz entende aquilo que a parte pediu. Com relação à prodigalidade recursal, há várias e várias soluções no Código. Mas a primeira delas é essa. Quantas vezes nós verificamos, na praxis, que a parte formula o pedido para a realização de uma prova, o juiz indefere a prova, ela recorre e, no final da causa, ela ganha a causa, independentemente da realização daquela prova. Então, o Código impõe que a parte aposte um pouco do seu direito, aposte no seu direito e aposte no resultado do processo. Por essa razão é que nós diminuímos os casos de cabimento do agravo de instrumento, sem violar de forma alguma a ampla defesa e os recursos a ela inerentes. E, pelo contrário, naquelas tutelas de urgência que resolvem as questões, liminarmente, aí sim caberá agravo com sustentação oral, inclusive. Porque, na verdade, essas tutelas de urgência são verdadeiras sentenças liminares. Então, nós estabelecemos um recurso único, no final da causa, sem preclusão, a parte pode reclamar de tudo quanto lhe foi desfavorável. O valor da causa eu não gostei, o juiz declinou a competência, eu não estou a favor, e todas as decisões que ele entendeu lesivas. E sem prejuízo, a sentença me foi favorável. Então, ele tem que avaliar bem se ele vai querer retroceder, porque ele ganhou a causa. De sorte que ele vai avaliar se recorre ou não. E a outra parte, que perdeu, também pode recorrer, evidentemente, e se queixar de tudo quanto lhe foi desfavorável. Agora, na vida jurídica hoje, trabalha-se com um binômio prêmio e castigo. Então, vejam, o locatário que quer ir embora não vai resistir à locação, não vai pagar nada. Na ação monitória, se ele reconhece, não vai pagar nada. Em contrapartida, quem resiste injustificadamente à decisão judicial, porque recorrer no Brasil é uma aventura judicial barata, um recurso extraordinário do Distrito Federal custa R$11. Então, quem insistir nessa recorribilidade inadmissível vai sofrer o que hoje nós denominamos de sucumbência recursal. E isso traz conforto ao advogado. Porque a parte, ela concita o advogado a esgotar os tribunais. Mas o advogado sabe aquilo que ele tem condições de reverter e aquilo que ele não tem condições de reverter. Então, a força persuasiva maior do advogado em relação à parte é mostrar a ela que, se ela perder o recurso, ela vai pagar mais. E que ele também vai ganhar mais, se ele for vencedor. Então, é uma maneira de dissuasão e, ao mesmo tempo, uma maneira de valorização do profissional. Porque o profissional atua no primeiro grau. O pedido é julgado procedente, ele tem honorários. Depois, então, há o recurso, e ele também terá honorários. E os honorários são verba autônoma do advogado, de natureza alimentícia, e tem preferência até para precatórios. Então, o advogado esclarece a parte. Às vezes, a parte não aceita. Eu assisti uma conversa de um advogado com a parte, porque ele era meu compadre, era um fim de semana, estávamos almoçando e ele recebeu uma ligação. Eu só me lembro do diálogo, que era mais ou menos assim. Não, dona Matilde, foi julgado improcedente o pedido, recorremos, foi negado provimento ao recurso. Aí ela deve ter dito, não, o senhor não ganhou a causa? Ele falou, dona Matilde, se eu ganhasse todas as causas, haveria uma fila aí, do Espírito Santo até aqui o meu escritório, se eu ganhasse todas as causas. E ele já estava esgotado com aquilo. Aí ela perguntou assim, e o que nós podemos fazer agora? Ele falou assim, agora um recurso especial. E ele já estava aborrecido com aquela cobrança da cliente, ela falou assim,
Mas o que é recurso especial? Ele fala, dona Matilde, para saber o que é recurso especial, tem que fazer um curso de direito e estudar mais 10 anos. Então, que foi a resposta que ele deu, porque a parte queria que esgotasse realmente os tribunais. Agora, é possível exercer essa dissuasão através da sucumbência recursal. Eu teria muito mais coisa, mas nós estamos no nosso tempo. E, por fim, a litigiosidade desenfreada. Quer dizer, se todo mundo tem acesso à justiça e o judiciário tem o dever de responder, nós estamos aí na época da bronca livre. O sujeito entra e o juiz é obrigado a decidir. Pois bem, nesse particular, nós corremos o mundo. Nós fomos verificar o leading case americano, fomos verificar a causa piloto italiana, e aí descobrimos que havia se realizado na Itália, em 2007, um congresso, um colóquio sobre tutela jurisdicionale e azione seriale, ou seja, prestação da justiça em relação a causas que são todas iguais. E ali, então, se entendeu de que o ideal seria escolher alguns processos piloto em relação àquela causa, aquelas causas que têm a mesma tese jurídica, escolher algumas, submeter aos tribunais, sobrestando todas as ações, porque uma coisa é recurso repetitivo, outra coisa é a ação originária ser repetitiva de várias ações. E aí, então, nós fomos, à luz desse congresso, fomos ao direito alemão, onde há um instrumento no mercado de capitais, são milhões de pessoas lesadas que jamais poderiam ser reunidas, e lá há um incidente de coletivização, que nós não quisemos usar esse nome, porque o processo coletivo tinha sido abandonado na Câmara dos Deputados. Então, o novo código, exatamente por uma cópia do paradigma alemão, do incidente de resolução de demandas repetitivas, e esse é um modelo germânico, propriamente dito, nesse particular, ficamos no sistema romano-germânico, através desse incidente, alguns processos são elevados às cortes, e o que se decidir neles é introjetado nas milhares de ações. E o que é mais interessante, essas ações, em números múltiplos, elas recebem essa tese é firmada pelos tribunais superiores, Supremo, STJ, conforme a matéria seja constitucional ou infraconstitucional, e, uma vez introjetada, o juiz é obrigado a seguir aquele entendimento e daquela decisão não cabe recurso. Então, imaginem os senhores como será a solução da litigiosidade desenfreada com 800 mil ações que serão resolvidas em 1 ano e meio, conforme prevê o novo Código de Processo Civil. Então, esse incidente de resolução de demandas repetitivas, ele leva em consideração as questões jurídicas que são iguais em milhares de ações. Para a atividade empresarial, numa exemplificação mais rápida, eu poderia exemplificar no sentido de que, hoje, há milhares de ações no Brasil inteiro, nos municípios, enfim, em que se discute se quem tem loja em shopping center pode abrir uma loja de rua fazendo concorrência com o mall. Há várias ações nesse sentido. Ora, se no Rio de Janeiro for permitido isso tem que ser permitido São Paulo, Piauí, Paraná e etc. Porque se todos são iguais perante a lei, todos têm que ser iguais perante a jurisprudência também. Então, esse incidente de resolução de demandas repetitivas, ele permite que, para situações iguais, as teses jurídicas sejam iguais, introjetadas nos processos. Eventualmente, o CNJ vai ter um arquivo disso e pode-se pleitear aos tribunais superiores que sobrestem todas as ações para que elas, num só momento, recebam aquela tese jurídica e, uma vez aquela tese jurídica sendo absorvida por essas milhares de ações iguais, daquela decisão nem caberá recurso. Porque um dos requisitos de admissibilidade é exatamente o recurso não se voltar contra as teses firmadas pelos tribunais superiores. Então, vejam quão razoável será a duração desse contencioso de massa.
Sem prejuízo dessas soluções, e agora já concluindo, eu diria aos senhores que, para o âmbito empresarial, nós erigimos alguns institutos que são extremamente favoráveis à atuação profissional dos eminentes advogados que atuam nesse segmento. Em primeiro lugar, nós erigimos como instituto processual a tutela dos direitos líquidos e certos. Se uma pessoa tem um direito líquido e certo contra o poder público, faz jus a uma liminar no mandado de segurança. E por que é que não há mandado de segurança de particular contra particular? Se eu tenho um direito líquido e certo contra um particular, eu também tenho que ter uma solução tão imediata como ocorre quando eu tenho um direito líquido e certo em face do poder público. E aí nós criamos a figura da tutela dos direitos líquidos e certos, ou melhor dizendo, da tutela dos direitos evidentes, que são aqueles direitos que, prima facie, se demonstram inequivocamente integrantes do patrimônio do seu titular. Uma responsabilidade objetiva, uma pessoa que saiu de casa e foi atropelado por um ônibus público, aquele homem nunca mais vai voltar para casa, e aquela família, como é que vai viver? Na atividade empresarial, quem tem um documento que consubstancia uma dívida líquida e certa, uma obrigação qualquer líquida e certa, assinado, pode obter uma tutela antecipada, e a tutela antecipada, ela se opera no plano prático. Assim, por exemplo, se o documento consubstancia uma obrigação de entrega de soma, diante dele, o juiz pode determinar imediatamente a entrega de soma. Agora, vejam os senhores, isso começa por onde terminava a velha execução de entrega de quantia certa. A tutela da evidência, ela começa exatamente por onde terminava o processo de execução por quantia certa, com a introdução no seu organismo daqueles embargos. Pois bem, tutela da evidência. Segundo, muito importante para a atividade empresarial, amicus curiae para os juízes. Ou seja, há determinadas questões no segmento comercial e industrial que os juízes não têm expertise para isso. Nós temos que conhecer o direito por dever de ofício. Hoje temos mais de 13 mil leis, e algumas leis contemplam códigos com 1000 artigos. Então, por dever de ofício, iura novit curia, o juiz tem que conhecer o direito por dever de ofício. Já conhecemos 500 mil artigos, e ainda vamos saber, por exemplo, como eu me deparei, o que é fidelização de telefonia. Eu que sempre imaginei que fidelidade fosse alguma coisa intuito persona, aprendi que fidelidade era um dever inerente ao casamento, e de repente surge uma fidelidade com pessoa jurídica. E o meu professor Barbosa Moreira, querido professor, dizia: as pessoas jurídicas não comem, não falam, não amam. Então, como é que tem fidelidade aqui com pessoa jurídica que não ama? Então, a fidelização é não poder se aproveitar. Adota um plano e daqui a pouco sai para outro, aproveita as benesses e vai para outro. Como é que eu aprendi isso? Eu chamei um amicus curiae, oficiei a Anatel. Que fidelidade é essa que eu não conheço? A Anatel me explicou e me ajudou a proferir uma decisão jurídica com conteúdo interdisciplinar. Segunda-feira, realizei uma audiência sobre Código Florestal. Aprendi 2 coisas que eu não sabia. São Pedro, que a gente pede que ele mande chuva, que, aliás, hoje choveu bem aqui. São Pedro são as árvores, e existem árvores voadoras, que são árvores que são exatamente produtos que são exalados das plantas, que formam árvores voadoras, que vão gerar chuvas e impactar o meio ambiente. Então, vejam como é importante. Eu vou julgar o Código Florestal, mas preciso saber se houve retrocesso, se há violação a algum princípio constitucional, e isso através de uma gama de cientistas brasileiros da maior capacidade de expressão. Aquela música cuja letra é "O Brasil não conhece o Brasil", é algo mais procedente que eu já ouvi na minha vida. Porque o que eu vi de cientistas de escola explorando essas questões, com participação deles na NASA, na comunidade científica internacional. Então, o amicus curiae, ele vai permitir que, às vezes, um problema no segmento comercial e industrial, ele possa convocar a associação comercial
uma federação de indústria, o fomento comercial, enfim, para poder esclarecer a ele sobre algo que não lhe é do conhecimento por dever de ofício. Eu teria muito a dizer ainda, mas vamos cumprir aqui o nosso horário, que nós falamos por fim, né? E quem fala por fim tem que acabar. Senão o pessoal começa a olhar no relógio, para ver se não quebrou o relógio. E, por fim, talvez um grande instituto seja a desconsideração da pessoa jurídica. Ou seja, a desconsideração da personalidade jurídica, hoje, ela não está submetida a regras que devem ser obedecidas. Há regras que devem ser obedecidas. Então, o que se ouve de queixa hoje é que, numa demanda contra a pessoa jurídica, o juiz, sem a menor cerimônia, ele invade o patrimônio do sócio. Mas isso só pode acontecer se o sócio se prevaleceu da pessoa jurídica para enriquecer, e vice-versa. Se o sócio transferiu para a pessoa jurídica os seus bens para não sofrer coerção patrimonial, ou seja, para não cometer uma fraude. Agora, partir direto para a desconsideração da personalidade jurídica é uma violência, porque bem ou mal bem, a Constituição brasileira, ela garante o direito de propriedade. É um direito fundamental, está lá no artigo 5º. Então, na verdade, não se quer esvaziar a prestação da justiça. Mas, na verdade, se o juiz vai fazer isso, ele tem que submeter essa desconsideração da personalidade jurídica a um contraditório. O sócio tem o direito de comprovar que nem transferiu bens para a sociedade ou que aqueles bens que ele adquiriu não foram fruto de fraude à lei ou descumprimento do contrato social e etc. Então, pela vez primeira, nós trazemos no Código, à luz da jurisprudência do STJ, uma regulamentação da desconsideração da personalidade jurídica, que equivale, mutatis mutandis, à propuração contra a pessoa errada. Se a ação é contra a pessoa jurídica, o sócio societas distat singulis. A sociedade se distingue da pessoa dos sócios que a compõem. Agora, se houve uma fraude para frustrar a atividade jurisdicional de satisfação, aí, evidentemente, que caberá um redirecionamento do cumprimento daquela decisão judicial. Pois bem, eu disse de início que o ser humano ele tem uma certa aversão à mudança e ao novo, e o Código passou por isso. Nós, nessas audiências públicas, inúmeras vezes, nos defrontamos com pessoas que perguntavam por que um novo Código? E a resposta era o inverso, por que não? Nós tivemos um Código 39, depois tivemos um Código 73, 40 anos depois temos um Código 2016, porque, eu repito, um novo tempo, um novo direito. O nosso querido poeta Fernando Pessoa afirmava: não se pode servir a sua época e a todas as épocas ao mesmo tempo, e nem escrever para homens e deuses o mesmo poema. Então, era hora de mudar. E, além de mudar, era hora de transmitir segurança jurídica, tanto que a jurisprudência agora, quando ela muda com efeitos para frente. Porque se o cidadão promoveu a ação e a jurisprudência ela era daquela forma, ele não pode ser surpreendido com uma mudança de jurisprudência quando a sua causa seja aos tribunais superiores. Então, hoje nós adotamos o sistema anglo-saxônico, a denominada prospective overruling, muda dali para frente. Então, o Código sofreu essas aversões, essas objeções, e se afirmava muito, o Código quer transmitir segurança jurídica, mas vai acabar impondo ao juiz um trabalho exacerbado. Se existe um lugar que a gente não pode discutir excesso de trabalho, é o judiciário. O judiciário tem muito trabalho, quem quer fica, quem não quer sai. É um poder comprometido com o povo. E se afirmava, bom, mas é a segurança jurídica. E eu, como gosto muito de uma abordagem biopsicológica, eu li duas passagens, uma irônica e outra
poética. A poética eu vou tirar aqui para brindar os senhores com a tolerância com que me ouviram. E essa outra passagem, que eu achava muito interessante, eu li num livro de psicologia de um grande psicanalista que serviu no manicômio judiciário. E ele dizia o seguinte: Foucault, segurança jurídica é o quê? Que todo mundo usa. Segurança jurídica é certeza. As pessoas têm que ter previsibilidade para se preparar para a vida. O advogado tem que saber como é que está a jurisprudência para transmitir ao cliente. Se depois muda, tem que mudar para frente. Então, nós precisamos de certeza. Aí ele me diz assim: eu vou te contar algo que escapa à sua percepção meramente jurídica. Eu trabalhei no manicômio judiciário. E vários doentes chegavam para mim e diziam assim: ó, eu sou Napoleão. Depois vinha um outro e dizia: não, não, eu sou Napoleão. E o terceiro voltava e dizia: não, não, eu é que sou Napoleão. E aí eu cheguei à conclusão de que a certeza enlouquece as pessoas. Essa é uma passagem psicológica, que é claro que foi uma colocação que ele fez dentro da órbita do seu conhecimento. Mas a certeza, ela impõe, a segurança jurídica impõe que, num dado momento, nós temos que mudar e que nós temos que nos preparar com leveza para isso. Porque a vida é simples e luminosa. Nós temos que nos contentar com aquilo que nós temos e não com aquilo que nós não temos. Nós temos um novo código. É isso que nós temos. Então, por que se amofinar? Você vai ter que aplicar. Alguns prestaram desserviço ao Brasil, dizendo que não ia entrar em vigor, e as pessoas acabaram deixando de lado um código com 1.070 artigos, código difícil. Então, já era, nós fizemos inúmeros congressos, enfim, mas as pessoas acreditaram nesses que prestaram de serviço à nação. O código entrou em vigor, 18 de março de 2016. Então, Fernando Sabino, em relação a essa certeza, ele traz algo com que eu gostaria de brindá-los por essa atenção com que me ouviram. Ele diz o seguinte: nós temos, em relação à certeza, que ter 3 coisas na nossa mente. A certeza de que se está sempre começando, a certeza de que é preciso continuar e a certeza de que seremos interrompidos antes de terminar. O que importa é fazer da interrupção um caminho novo, fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte e da procura um encontro. Muito obrigado.